Após o reencontro das linhagens Val com os grupos de rebeldes que haviam chegado nas naves designadas como Mastlans, um novo e surpreendente capítulo na história daquelas famílias siderais começou a se desenhar. 3 subgrupos principais surgiram daquele momento singular, e de cada uma dessas uniões desdobraram-se inúmeros grupos de trabalho, congregando membros de facções que por algum tempo pensaram estar irremediavelmente perdidas. O mais inesperado, contudo, foi o efeito imediato daquele reencontro. Em vez dos conflitos e dissensões que o histórico de rivalidade e desgraça poderia sugerir, estabeleceu-se um acordo de convivência produtiva. Uma estranha satisfação pairava no ar, um sentimento de retomada de propósito em meio à desgraça que vivenciavam, tão marcante que os membros da linhagem Val sequer mais lamentavam a destruição das suas naves mais sofisticadas, as asfesiam e esferiam. Aquelas magníficas embarcações, naquele contexto, representavam fortes lembranças da tutela de Sofia e de suas hostes, sob cuja autoridade lhes haviam sido entregues. O presente, por mais caótico que fosse, permitia-lhes um distanciamento daquele passado tutelado. Paralelamente a essa reestruturação interna, o panorama externo da Terra era de um nível de conflito que beirava o incompreensível. Raças de seres estranhos, potencializando-se por toda a superfície terrestre, surgiam através de portais dimensionais. A observação dessas criaturas levava os Val a se questionarem sobre o seu próprio papel na arquitetura da vida, e a natureza desses seres que se agrediam mutuamente. Eram criaturas com formas grotescas, muitas cabeças, incontáveis membros, olhos desconexos em suas frontes e aspectos animalescos que não encontravam classificação na zoologia terrestre. Esses seres não tinham a natureza amistosa das linhagens que originalmente faziam parte daquele planeta. Essa multidão multifacetada parecia pertencer a um outro universo, deformando o mundo com o qual os Val estavam se habituando. Mais tarde souberam que esses seres detinham a capacidade de migrar entre dimensões distintas, uma habilidade que nunca antes suspeitaram existir. O que mais chocava era o impulso destrutivo incontrolável e a ausência total de consideração pela vida em suas expressões mais simples. Pareciam despidos de qualquer valor moral que guiasse suas atitudes, as quais eram, ao juízo dos Val, monstruosas. Eram, até mesmo quando comparados à frieza da própria linhagem Biodemo, destituídos de uma bússola ética. Durante esse período de observação, o grupo de pesquisa Val, intimamente vinculado ao processador, detectou um acontecimento que viria a mudar a perspectiva de todos. O processador, um sistema quântico complexo ligado às partículas constituintes dos corpos Biodemo, capturou a assinatura da mente de 3 dos seus membros, há muito fenecidos, agora presentes entre aqueles seres dos portais, cuja materialidade era diferente do padrão Biodemo e de toda a natureza terrestre. Aquele indício chocante abria uma fenda no entendimento da realidade, sugerindo que a morte e o fenecimento não eram o fim, mas sim um portal para transformações ainda mais profundas e aterradoras. O mistério de para onde a consciência se dirigia após a dissolução do corpo físico havia acabado de receber uma resposta perturbadora, vinda diretamente do caos terrestre. A descoberta de que as consciências de 3 membros da linhagem Val, há muito fenecidos, haviam renascido na descendência dos seres dos portais, cujas lendas futuras os associariam a figuras mitológicas, foi um divisor de águas. Um desses novos seres surgiu como primogênito daquele que na mitologia futura seria conhecido como Zeus, e outros 2 como rebentos do que viria a ser Poseidon. Aquele evento, embora singular, começou a se repetir com frequência crescente à medida que mais seres Biodemo, não apenas os Val, feneciam, e tinham suas consciências migradas tanto para as multifacetadas espécies dos portais, quanto para a espécie Homo sapiens, que ainda engatinhava em seu desenvolvimento. Os registros daquela época, posteriormente compilados, indicavam que, em um longo período da história terrestre, muitos seres Biodemo migraram suas consciências para a família dos seres dos portais.
O processador, a ferramenta quântica que ligava as mentes Val, detectava a assinatura da consciência particularizada de muitos fenecidos, mas a sua compreensão sobre o processo era limitada. Havia a clara percepção da migração, mas o porquê e o como permaneciam envoltos em névoa. Tentativas foram feitas para estabelecer contato direto com um dos fenecidos, agora transformado em um ser dos portais, mas o receio de deflagrar um conflito bélico de proporções catastróficas, devido a uma possível explosão de fúria, um aspecto totalmente novo e doentio que o ser jamais havia exibido na sua condição anterior, fez com que a iniciativa fosse abortada. A origem daquele impulso destruidor e daquela sanha doentia que parecia arrastar todas as formas de vida para a desgraça mútua era algo que a inteligência Val simplesmente não conseguia apreender. Enquanto os Val optavam pela prudência e pelo isolamento estratégico, os grupos que reverenciavam as ideias de El Luzbel, munidos de um número maior de naves e artefatos de deslocamento, ousavam mais, mantendo um fluxo constante de navegadores e construtores entre as bases em edificação. Foi através desses exploradores que se deu a descoberta de grupamentos humanos pacíficos, habitando ilhas no oceano que no futuro seria conhecido como Pacífico. Eram comunidades que, apesar de não exibirem o elevado senso crítico e a razão filosófica dos Biodemo, demonstravam uma natureza humana em padrões muito semelhantes aos da espécie atual. Esses grupos já existiam há milênios, tendo sido adestrados para a vida produtiva por descendentes de astronomos. Novamente, o grupo de pesquisa Val, ligado ao processador, detectou a presença de mais 4 Val há muito fenecidos entre aqueles humanos. Embora raras na época, as migrações de consciência para a espécie humana estavam ocorrendo. Por um longo período, membros das diversas famílias rebeldes mantiveram contato aberto com aqueles grupamentos humanos, movidos pela curiosidade e talvez por uma afinidade desconhecida, até que uma sucessão de cataclismos naturais impediu a continuidade desses encontros. As atividades das linhagens Biodemo eram incessantes. No seu modo de vida contínuo, não havia interrupção ou volta para casa ao fim do dia. Subitamente, no entanto, a natureza terrestre impôs a sua própria agenda. A Terra foi varrida por uma sequência interminável de terremotos e maremotos, que geravam ondas de magnitude devastadora, destruindo grande parte do que havia sido edificado. A violência do processo foi tamanha que até mesmo os seres Demo vindos dos portais, muitos dos quais seriam lembrados nas mitologias ancestrais como deuses, se ausentaram da superfície por alguns milênios. A mortandade aumentava drasticamente, mas o pior estava reservado para o futuro próximo, com uma explosão vulcânica de proporções aterradoras, um evento que, conforme os registros futuros atestariam, seria o maior cataclismo desde o surgimento do Homo sapiens. A erupção vulcânica que se seguiu foi a mais aterradora já presenciada pelos Val desde a sua chegada ao planeta. Um evento de magnitude incomparável que marcou o início de uma intensa e prolongada era glacial. Cientistas futuros a classificariam como a 4ª extinção em massa, um desastre que dizimou incontáveis espécies e alterou drasticamente o panorama global. Embora os Val, que já se encontravam há mais tempo, estivessem adaptados aos movimentos cíclicos da natureza terrestre, os recém-chegados Biodemo ficaram profundamente assustados. Discussões acaloradas surgiram pela primeira vez, levantando-se a possibilidade de que os ideais da verdade, ou os ideais rebeldes, sucumbissem junto com os habitantes da Terra. Se aquele planeta era a última trincheira, e se ele poderia aniquilar todos em um instante, algo que em Antares aconteceria lentamente, a destruição na Terra seria instantânea e generalizada. Era imperativo preservar os ideais, agora tidos como a razão de suas vidas e a única meta a ser perseguida. Tudo o mais, naquelas circunstâncias de desastres incessantes, parecia um teatro do absurdo, uma expressão humana que, na ausência de termos adequados para o psiquismo biodemo, servia para simbolizar o sentimento de desamparo e futilidade que os dominava. Mas o que poderia ser feito diante daquela força impositiva da natureza?
Enquanto conviviam com desastres de toda a magnitude, a notícia circulou. Alguns membros das linhagens haviam tido acesso à informação de que Val-Iel estava em contato com os Val fenecidos, que, de modo estranho, residiam em uma dimensão à parte. A essa nova dimensão, os Val deram o nome de Val-Ha. Imediatamente iniciou-se uma avaliação da possibilidade de todos os biodemo na Terra serem transportados para Val-Ha, um lugar que parecia imune às questões ambientais do planeta e os manteria livres das espécies selvagens e dos seres dos portais. Surgiram facções a favor e contra, tornando a discussão ainda mais complexa. Em uma tentativa desesperada de compreender o cenário destrutivo do sistema, uma das grandes naves se dirigiu ao planeta vermelho, Marte, e em seguida a Vênus, para fazer medições. A verificação em Marte revelou a existência de vida animalizada inteligente em tempos imemoriais, muito anterior à própria linhagem biodemo, ressaltando o quanto eles ignoravam sobre a vida universal e sobre si próprios. Foram detectadas 3 levas de vida no planeta vermelho, incluindo bases construídas por viajantes siderais e a chocante notícia de que o planeta continuava sendo visitado constantemente por grupos diversos. Essa descoberta eliminou a tese de migração para Marte, pois desconcentrar forças em tal situação, sem saber o que esperar das hostes congregadas em torno de Sofia, era temerário. A única conclusão lógica e unanimemente aceita foi ficar no planeta. O alvoroço mental, no entanto, era intenso. A pedido de Iel Luzbel, um grande encontro foi realizado para que o grupo de pesquisa ligado ao processador Val apresentasse as descobertas sobre Val-Ha. A intenção clara era encontrar um meio de transporte para aquela dimensão. Impunha-se também a necessidade de expor as descobertas desconcertantes sobre a transmigração de consciências Val fenecidas, que agora personificavam seres demoníacos ou proto-humanos. Coube a Val-Enon explanar os indícios singulares, jamais vivenciados pelos biodemo, que haviam sido catalogados pelo processador. Val-Elion iniciou sua explanação perante a comunidade reunida, admitindo a profundidade e o mistério dos achados. Explicou que não sabiam como ou por que os eventos se desenrolavam, apenas que ocorriam. A vinculação das consciências particularizadas com os circuitos vibratórios do processador Val parecia transcender a existência ou não de um corpo biodemo. Era um fato inescapável que, após a vida nos seus corpos originais, outra forma de existência aguardava as consciências. O processador, e não a capacidade mental inerente à sua condição biodemo, era a única ponte para essa percepção, unindo vibratoriamente 2 faixas de realidades distintas. Enquanto os Val na Terra não podiam ver nem se comunicar abertamente com os de Val-Ha, os dimensionados de Val-Ha os viam e podiam perceber instantaneamente qualquer ponto, inclusive todo o universo, desfazendo as enormes distâncias. A comunicação só era possível quando eles, de Val-Ha, acionavam o processador. O mais intrigante era a simplicidade com que as marcações mentais da consciência se mantinham idênticas, independentemente de estarem em corpos biodemo, nas formas de Val-Ha, nos corpos dos seres dos portais ou mesmo nos animais pensantes da natureza terrestre. Esse aspecto sugeria que o tipo de corpo não importava significativamente na leitura dos traços conscientes. Parecia apontar para algo mais profundo, talvez uma consciência particularizada que gerenciava as personalidades produzidas pelos corpos que a continham, em cada nível de experiência. Após os questionamentos, Iel Luzbel solicitou a Val-El sua impressão pessoal, pedindo-lhe que explicasse o que seus sentidos treinados pelo codificador de Xi'an haviam percebido sobre a natureza do que estava por trás de tudo aquilo. Val-El respondeu que a própria natureza biodemo os impelia a discernir entre o que era fruto do acaso e o que era resultado de um processo concatenado, advindo de um princípio ativo, de uma mente. A inteligência que os movia existia, mas sua causa permanecia desconhecida. Algo deve existir, para além do que atualmente podemos conhecer, afirmou. A percepção anterior de Iel Luzbel sobre o lacre de segurança, uma imitação imposta à sua acuidade mental, foi rompida, permitindo-lhes agora a percepção de uma causa situada além de seu alcance natural, que impõe as regras de um processo que eles apenas podiam administrar e ao qual precisavam se submeter.
No momento em que Val-El se comunicou pela primeira vez com os Val dimensionados em Valhalla, a impressão que o dominou foi que todo o processo da sua existência havia sido produto de uma concatenação, com forças controladoras além do seu alcance perceptivo. Ele deduzia com uma certeza natural que o processo começava exatamente na faixa de realidade onde existiam, embora não identificassem a causa. A liberdade e a continuidade da consciência individual pareciam estar fora do processo concatenado que definia seus corpos. A descoberta de que os Val fenecidos estavam agora reencarnados entre os seres dos portais ou entre os animais proto-pensantes terrestres trouxe uma certeza aterrorizante. A consciência particularizada de cada um parecia estar realizando uma jornada previamente concatenada, não em seus detalhes, mas em sua destinação. Quando deixarmos de ser Val, o processador indicava que já existia um processo que impulsionava suas consciências para se transformarem em outros tipos de seres. Para Val-El, isso significava que forças desconhecidas arquitetavam as estradas da existência. A decadência da linhagem Val parecia ser o maior sinal de que se encontravam em rota de extinção. O destino da sua família, e talvez de todas as famílias que ali aportaram, estava indubitavelmente vinculado ao que se passava no planeta. Uma força poderosa os havia trazido para cá, e a história de sua linhagem parecia fadada a se encerrar naquele mundo. Ele temia que se um dia saíssem, já não seria da forma como chegaram. Seria a morte da linhagem, e o destino parecia ser apenas uma questão de tempo. A resposta sombria de Val-El deflagrou uma reação imediata. Len-Mion interveio com um fervor que era novo para a linhagem Biodemo, rejeitando a ideia de submissão ao destino concatenado. Se assim for, será o fim do nosso movimento de libertação, e não podemos nos render aos fatos. Precisamos lutar contra eles, declarou. Ele defendia a necessidade de gerar processos que lhes permitissem dominar a destinação de suas consciências, construindo túneis de atalho interdimensionais para Valhalla, agora rebatizada pelos recém-chegados como Shambhala, ou para outras realidades que pudessem controlar. Somente assim os ideais que os moviam permaneceriam protegidos da esfera de domínio de Sofia. Len-Mion se ofereceu como o primeiro a testar essa perigosa jornada, colocando sua vida em risco para demonstrar a importância de se libertar do jugo imposto. Val-El, mais prudente e cético, alertou para as dificuldades. O grupo Val estava há muito tempo tentando desvendar os caminhos para Valhalla e não havia descoberto nada. Mas o fervor de Len-Mion era contagiante, e a ideia foi abraçada pela quase totalidade dos seres Biodemo, incluindo Yel-Luzbel, que via nisso o último recurso contra o aprisionamento e a escravidão iminente. A possibilidade de uma nova conflagração, tão ou mais danosa do que as de Antares, era um cenário que Yel-Luzbel, avesso à destruição, queria evitar a todo custo. A ida para Shambhala tornou-se a preocupação central. O processador Val foi transformado na peça mais preciosa e passou a ser visto como o portal de Shambhala. Estudos e experimentos começaram na base de Benem, e novos mecanismos que se relacionavam com o processador foram construídos em outras bases, localizadas na península que no futuro seria conhecida como Ibérica. Atlans, Plorton e Plorton tornaram-se os complexos focais de concentração energética para o transporte interdimensional. Após intensos esforços, por volta de 67.000 anos atrás, o primeiro mecanismo de transporte via túnel de atalho interdimensional estava pronto. Len-Mion apresentou-se para ser o primeiro a seguir. Contudo, devido aos pedidos de cautela, incluindo o de Yel-Luzbel, 5 dos membros mais debilitados foram eleitos como cobaias para os testes iniciais. O processo foi brutal. Após a morte de mais de 300 membros nos testes iniciais, a aflição finalmente cessou. Val-Chão e Val-Antien confirmaram a chegada de mais 2 seres Yel em Shambhala. Estranhamente, a origem Biodemo e a condição de saúde corporal pareciam ser fatores determinantes para o sucesso da empreitada. Em virtude disso, os Yel que pareciam ter maior sucesso começaram a ser transportados preferencialmente, até que o processo se tornou confiável o suficiente para permitir a passagem de Yel-Luzbel, que seguiu sem problemas. Len-Mion corajosamente submeteu-se em seguida e foi agraciado pela sorte. Foi o ser transportado mais inteiro de todos,
tornando-se em tese a mente mais forte estabelecida no novo plano dimensional. Mais de 200 de seres Iel foram transportados. No entanto, o sucesso foi abruptamente interrompido. Cerca de 64 mil anos atrás, o planeta iniciou uma agitação tectônica de tal magnitude que, em um único terremoto, as 3 bases interdimensionais do norte foram destruídas. Tsunami e novos epicentros que se seguiram nos anos subsequentes destruíram mais bases, incluindo a grande ilha no Oceano Pacífico. O planeta estava em convulsão. Sem as bases interdimensionais e sem peças de reposição para reconstruí-las, a saída estava selada. Val-El, que permanecera na base de Benem, compreendeu a dura realidade. Algo os aprisionava definitivamente naquele mundo. Os poucos sobreviventes daquele tempo de terror psicológico e desespero, pouco menos de 5.000 seres biodemo, estavam atordoados e com sua organização social esfacelada. A vida tinha que seguir, embora o sentido de toda aquela história permanecesse incompreendido. Enquanto isso, de Shambhala, os agora astralizados, mais de 200 seres, acompanhados dos membros Val que já lá residiam, observavam estupefatos o caos no planeta. As poucas naves restantes alçaram voo para preservar o máximo possível de vida, enquanto nas bases remanescentes, como Benem, apenas alguns Val ficaram para proteger os que estavam em hibernação e, crucialmente, o processador. Aquele era o ativo mais precioso em todo aquele contexto. Com a destruição das bases interdimensionais e a impossibilidade de reconstrução, a verdade nua e crua se impôs. O mundo que chamavam de Baunan, um mundo belo e ardiloso, tornara-se a prisão final. A percepção de Val-El, que se mantivera em Benem, resumia a situação. Uma força maior parecia fixar a linhagem Val, e presumivelmente todas as linhagens que ali aportaram, naquele mundo. O medo da iminente chegada das hostes de Sofia, que antes os consumia, agora parecia menos urgente do que a catástrofe geológica que os cercava. Receios e verdades se multiplicavam, mas a capacidade crítica de avaliação estava comprometida pela sucessão de traumas. Os fatores analisados apontavam para uma conclusão inevitável. A história de muitas daquelas famílias estava prestes a se encerrar naquele mundo. A jornada que começou com a busca pela libertação dos ideais rebeldes, culminava no aprisionamento e na transformação forçada de suas consciências em novos moldes existenciais. A grande lição que emergia daquela época de convulsões era que, por mais esforços que fizessem, uma natureza impositiva e misteriosa definia o curso da existência. A concatenação dos fatos não podia ser dominada, apenas sofrida. Os Val e os demais biodemo, herdeiros de um conflito cósmico, descobriram que seu destino final não estava escrito nas estrelas que abandonaram, mas sim nas placas tectônicas do mundo que os acolheu. Um destino que os empurraria para uma jornada de transformação irreversível e imprevisível, vinculada para sempre à Terra.